fora do Rio de Janeiro, nós temos trabalhado bastante numa articulação internacional que se chama REDNAUS, Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade. Fazem parte da coordenação da REDNAUS o Nectar, o NEPAC, que é um núcleo de alimentação e cultura da Universidade Federal da Bahia, e ele é coordenado pela professora Lígia Amparo Santos, uma parceira também de longa data. Nessa coordenação, nós contamos com a professora Maria Lúcia Bose, que coordena o Laboratório de Pesquisa Qualitativa em Saúde na Universidade Federal do Ceará. E, no exterior, nós temos tido uma presença muito forte da professora Mabel Grácia Arnaiz, da Universidade de Tarragona, na Espanha, e também das professoras Luísa Ferreira, da Universidade de Lisboa, e da professora Cristina Pereira, da Universidade Aberta de Portugal. Nos referimos que existe um campo de alimentação e cultura, ou de ciências sociais e humanas em alimentação e nutrição, mas esse campo, ele, às vezes, quando utilizamos isso, ele parece muito abstrato, né? Mas esse campo se concretiza com as pessoas, com o diálogo entre as pessoas e com as ações entre as pessoas. A construção de dispositivo que nos faça fazer valer a existência desse campo. E eu acho que a REDNAUS é um desses dispositivos. Nós estamos notando que há algum movimento também inicial de diversos grupos isolados. Nós ainda não encontramos uma articulação que dê conta de agregar esses pesquisadores, de trazer essas temáticas para dentro de um espaço mais unificado. A REDNAUS é um esforço nesse sentido. Eu acho que o Nectar tem tido um papel muito importante nessa rede. Os objetivos do NEPAC era desenvolver atividades tanto de ensino, pesquisa e extensão que fosse em torno da temática do corpo, do comer, da comida, da comensalidade, da corporalidade, enfim, trabalhar muito nesse entre saberes e ter uma atenção especial para esses tensionamentos. Nós desenvolvemos projetos que basicamente estão nesse campo da alimentação e cultura e tem um enfoque muito grande de corporalidades e comensalidades nas camadas populares. Então, desenvolvemos muitos estudos etnográficos, mas também com entrevistas, narrativas, em feiras e mercados, e da comida de rua também é um campo importante, que nos traz um entendimento de como a comensalidade popular, né, como essa relação se estabelece no seio da cidade, né, no seio desses espaços populares. E algo que eu acho que identifica o grupo é essa relação com os ditames do saudável. Como o saudável entra tentando normatizar, e quando estou falando saudável, eu estou falando saudável na perspectiva tanto nutricional, do que tem sido recomendado, sugerido pelas instituições de saúde, como também no sentido sanitário. Isso é muito forte para as feiras e mercado. Então, nós temos desenvolvido trabalhos nesse campo, como também no campo de corpo, saúde, obesidade. O LAPIX, né, ele começa exatamente dessa ideia de grupo de estudos qualitativos em saúde, mas hoje é um grupo internacionalizado, né, ele está vinculado à rede Brasil-Canadá de pesquisa qualitativa, na verdade a rede Brasil-Canadá de pesquisa qualitativa, a rede Quali, a rede NAUS. Quanto à nossa parceria, eu vejo todas as aproximações possíveis, né? Então, o ponto de contato central entre o LAPIX e o Nectar, eu acredito que seja esse resgate do sujeito, né, que, evidentemente, incorpora a subjetividade, aquela subjetividade que não tem espaço no modelo biomédico. E aí eu acho super importante as produções que nós fizemos em conjunto, não é?
tem um texto em que a gente ousa demarcar o campo da alimentação, nutrição e saúde coletiva. Um texto que teve impacto, né? Tem muitas citações. É um texto que eu acho muito interessante, que eu guardo muito e falo agora no texto. Ele vai estar lá uma linha no meu currículo do Lattes e do da Chile. Agora, o interessante é a gente lembrar a estruturação daquele texto. Que a Chile vinha à Fortaleza, nós íamos para uma sala, ficávamos criando. Então, essa questão da inventividade é uma marca do Nectar e é uma marca do LAP. A gente vem perdendo ao longo dos anos, na educação, mesmo aquela de nível doutoral, né? E estamos perdendo inventividade. Muitas vezes o que se formam são auxiliares de doutores, aquele doutor que vai fazer uma ponta da pesquisa do seu orientador, mas que não elaborou uma metodologia própria, que não pensou a construção do seu objeto, que não pensou o próprio domínio teórico-metodológico daquilo que está fazendo. Ele vai realizar, executar. Então eu acho que o Nectar e o LAPS são dois laboratórios, dois grupos que criam, que ousam, né? Que experimentam a inventividade e que incentivam essa inventividade nos seus alunos e alunas. Tem o pensador, né, o Omibaba, que ele fala, na verdade ele fala junto a vários outros pensadores contemporâneos, que é nesse lugar do entre, que é o lugar de grande fertilidade, de possibilidade de encontrar saídas para essa pluralidade de crise que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo. E quando li isso me deu um conforto muito importante, né? De reconhecer, eu estou no lugar que eu queria estar, no lugar certo. E eu entendo sim, porque esse lugar, ainda que esteja comprimido por essas fronteiras, né, que se estabelecem o saber, ele também é um lugar do qual a gente precisa exercitar muita inventividade e criatividade. É esse lugar que pode ser chamado lugar do limbo. Isso não significa que o racismo não era tão violento, tão agressivo quanto é hoje. Mas essas gerações, elas surgem porque há uma emergência de uma nova identidade negra que não se conforma mais em estar nos lugares de ensino. Sou professor do programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, que é um programa que iniciou em 2011 e desde então aqui no CEPET nós temos produzido conhecimento a respeito de raça, racismo e antirracismo. O PPR, como nós chamamos, é a sigla do programa. Ele tem toda a sua temática, a sua epistemologia, a produção das dissertações, as suas pesquisas voltadas para o combate ao racismo e para a construção do conhecimento e de epistemologias ligadas à raça e racismo, como eu falei. O cinema não é só diversão, né? O cinema ele é formador de opinião também e fundamentalmente formador de subjetividade, né? A nossa interação com o Nectar da UERJ surge por vários e diferentes motivos, né? Fundamentalmente, o primeiro deles vem da nossa admiração pelo Nectar, como ele se constitui. O fato do Nectar lidar, trabalhar, produzir conhecimento e refletir sobre a nutrição, mas numa perspectiva inovadora, ou seja, uma perspectiva que está ligada à cultura, e que também compreende a nutrição não a partir de uma perspectiva exclusiva dos nutrientes, mas também como perpassada por fatores culturais, por fatores sociais, por fatores econômicos. Isso é de total interesse do nosso programa, já que, de alguma forma, os dois se tocam numa perspectiva social, numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva inovadora de compreensão da sociedade.